Olá, esse é o tutorial de uso do Canvas para os projetos do Chapter Paraná. Este tutorial será conduzido pelo Denis e por mim, Michele. Esta apresentação está dividida em 4 etapas. Ela nos mostra o que é o Canvas, explica também por que devemos o utilizar e dá uma breve explicação de como fazer, assim como um exemplo. Por ser uma ferramenta visual, o Canvas ele nos ajuda a apresentar o planejamento do projeto. Ele não faz isso só no final do planejamento, mostrando o produto dele. Ele também ajuda na fase de concepção, que faz com que as pessoas que estão produzindo esse planejamento interajam e também ajuda a agrupar as ideias para fazer consistências e apresentações. Ele faz parte da metodologia do PMI Paraná. Bom, respondendo por que utilizar o Canvas, algumas coisas que podemos citar são: o Canvas define o planejamento do projeto de uma forma bem dinâmica. Com a participação de toda a equipe, ele facilita a comunicação entre a equipe. Ele também auxilia no engajamento dos stakeholders, simplifica e agrupa vários conceitos de gerenciamento de projetos, ele documenta as decisões mais importantes do planejamento e ele também possibilita a integração dos novos integrantes, os novos voluntários. Aqui nós relacionamos algumas recomendações. Primeiro, é interessante preencher o Canvas em uma reunião com toda a equipe, utilizar a técnica de brainstorming para coletar todas as opiniões, e é interessante também consultar as lições aprendidas e, se possível, o GP anterior do projeto. É importante utilizar o termo de abertura como base, é importante preencher todos os 13 blocos. E após isso, integrar as informações, agrupando e removendo as dúvidas e as possíveis sombras entre um bloco e outro. Também é muito importante testar o planejamento fora da reunião, agregando os stakeholders e resolvendo junto com eles os problemas que podem surgir no preenchimento do Canvas. E qual é o fluxo de preenchimento do Canvas? Nós vamos começar pelos 3 primeiros blocos que respondem o porquê. Depois, nós vamos linkar o objetivo com o produto e passar para os requisitos, fechando o que. Os próximos quadros a serem preenchidos são os stakeholders externos e a equipe interna, que respondem quem são participantes do projeto. Depois, nós passamos para as premissas, o grupo de entregas e as restrições, que respondem o como. E, por último, nós vamos responder quando e quanto nos 3 últimos blocos. Agora, nós vamos aprofundar um pouco mais em cada um dos blocos. O primeiro quadro é a justificativa e deve descrever a motivação desse projeto. Qual é o problema que esse projeto vai resolver? Qual é a oportunidade que o Chapter tem com relação a esse projeto? No objetivo, nós vamos descrever o goal que queremos atingir com esse projeto. Ele deve ser descrito utilizando a técnica SMART. Já nos benefícios, é após a implantação do projeto, olhando o futuro, qual é o retorno que esse projeto trará. Os outros pontos aqui, 4, 5, eles respondem o que? Basicamente, qual será o produto do projeto e qual a sua qualidade que foi exigida pelos stakeholders. Então, basicamente, dirá qual é o produto, o que os stakeholders pediram desse produto. Este outro grupo fala só de stakeholders, então ele vai apontar quem é a equipe interna e externa do projeto, quem que vai estar envolvido no projeto. É lógico que são aquelas pessoas principais que vão estar envolvidas. Esse grupo aqui ele explica basicamente quais são as premissas, quais são as necessidades que nós temos. No grupo de entregas, nós vamos fracionar o produto em partes menores e mais fáceis de gerenciar. E também vamos relacionar os marcos do projeto, aqueles eventos importantes que o projeto deve concluir durante todo o seu período. Já nas restrições, nós vamos listar as limitações do projeto, as limitações internas e externas que restringem a maneira como a equipe irá trabalhar no projeto. Nos riscos, nós vamos identificar as incertezas do projeto, vamos relacionar as causas e o efeito no projeto. Na linha do tempo,
nós vamos colocar um prazo para cada uma das entregas e também dos marcos listados. E nos custos, nós vamos identificar a fonte de despesas do projeto. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Agora é interessante que você tenha aberto o modelo de Canvas e assim podemos ir preenchendo em conjunto. Nós vamos demonstrar o preenchimento deste Canvas utilizando um exemplo que é a gravação deste tutorial. No campo de necessidade e oportunidade, nós colocamos como exemplo: os projetos do PMI são dinâmicos e precisam ser documentados com certa agilidade. Não é fácil manter toda a equipe de voluntários reunidas no mesmo espaço físico, portanto, o tutorial presencial seria difícil realizar. E com a entrada de novos voluntários nos projetos, é necessário dar uma visão macro de todo o projeto e assim conseguir engajá-los mais rapidamente. Estas são as 3 principais razões pelas quais o PMO decidiu gravar este tutorial e encaminhá-lo online. No seu projeto, quais são as 3 razões principais que motivam a execução dele? Vamos falar agora da técnica SMART para definir o objetivo. Um objetivo SMART significa que ele é específico, mensurável, atribuível, ou então atingível, também é falado, realista e com tempo determinado. No nosso exemplo, nós colocamos montar em 3 semanas um tutorial com os conceitos básicos de Canvas em um vídeo de aproximadamente 10 minutos e disponibilizá-lo a todo o chapter. Vamos passar agora para os benefícios. Quais são os resultados que teremos após a implantação do projeto? No nosso exemplo, os benefícios que esperamos são permitir aos voluntários que não estão familiarizados com o Canvas que tenham uma introdução com relação ao assunto. Também esperamos que o conhecimento disseminado, mais pessoas vão utilizar o Canvas. E também irá permitir ao PMI disseminar as boas práticas de uma maneira padronizada e com fácil acesso a todos. Agora vamos ao seu projeto. Quais os benefícios ele trará ao final de sua execução? Vamos agora ao produto do projeto. Qual o resultado final que será gerado? Neste tutorial, esperamos como produto um vídeo com áudio e também com texto, explicando o preenchimento do Canvas de acordo com os projetos do PMI. Para o seu projeto, é interessante pensar qual resultado final será gerado a partir do projeto. Ele pode ser um resultado ou então vários resultados distintos. Aqui nos requisitos, nós vamos listar as principais características que o projeto deve atender. São normas, regras e solicitações dos stakeholders. Para o nosso exemplo, os requisitos foram respeitar as regras e a metodologia do PMI Paraná. O vídeo deve ser reproduzido em diversas plataformas e diversos sistemas operacionais e deve ser de fácil entendimento. Passamos agora aos stakeholders, as pessoas externas envolvidas no projeto. Neste tutorial, nós consideramos os gerentes, os diretores, a presidência e vice-presidência. Nós consideramos também os líderes de projetos e a equipe dos projetos como stakeholders. Vamos relacionar neste bloco a equipe que irá executar o projeto. Para o tutorial, nós consideramos 3 voluntários, um que irá produzir a entrega, outro que irá revisar o material e um terceiro que dará o apoio e irá supervisionar as atividades. Aqui nas premissas, nós vamos relacionar as hipóteses que não temos controle e que são consideradas importantes para a execução do projeto. Para o nosso exemplo, foram 2 premissas. Os voluntários têm conhecimento para produzir o conteúdo e o vídeo e também têm conhecimento em ferramentas de edição de vídeo. Já no seu projeto, quais foram as suposições que foram estabelecidas? No grupo de entregas, nós vamos fracionar o produto e deixá-lo em pedaços menores. Quais são as principais entregas do nosso projeto? Aqui nós respondemos quais são as etapas e quais são os marcos do projeto.
Para o nosso exemplo, foram 5 entregas. A primeira, o planejamento. O segundo, o PowerPoint, a apresentação com o conteúdo. O terceiro, o script para a apresentação. Depois, o vídeo bruto e, por fim, o vídeo editado. E no seu projeto, quais são as etapas e as entregas? Neste bloco, nós vamos listar os riscos, quais são as oportunidades e também as ameaças que o projeto pode ter durante sua execução. No nosso exemplo, foram 3 riscos elencados, são 3 ameaças. É interessante sempre descrever a causa e o efeito do risco no projeto. Na linha do tempo, nós vamos definir o prazo para cada uma das entregas. No nosso exemplo, nós utilizamos os 5 grupos de entregas elencados e as 3 semanas definidas no objetivo geral do projeto e distribuímos atividades dentro desse período. Neste bloco de restrições, nós vamos listar todos os fatores internos e externos que podem limitar o projeto. No nosso exemplo, foram 2 restrições. A primeira é de não ter custos com relação ao tutorial e a segunda é o tempo máximo de 15 minutos. Por último, mas não menos importante, quais são os custos, as fontes de despesa do projeto? Para o nosso exemplo, como uma restrição era que ele não tivesse custos, então o custo é 0. E está preenchido o nosso Canvas. Agora chegou o momento da gente integrar cada uma das partes. Vamos analisar se os benefícios que descrevemos resolvem todos os problemas que foram relacionados na justificativa. Agora vamos olhar o nosso objetivo. Ele está descrito no nosso produto e ele está descrito nos requisitos? Com relação aos stakeholders externos e as premissas, há alguma correlação? As premissas que relacionamos, elas estão fora da nossa gestão e estão sob gestão de algum stakeholder? Olhando o nosso grupo de entregas e a equipe que relacionamos, nós temos coerência entre o que foi relacionado nas entregas e a equipe que irá executá-lo? Adicionando também as restrições nessa análise, aquilo que descrevemos nas restrições impactam no que a gente vai entregar? Agora, olhando as nossas entregas com relação aos riscos e às premissas relacionadas, elas estão coerentes? Há alguma sombra ou algum equívoco que precisamos corrigir? Para finalizar essa parte de integração, vamos olhar as entregas, a linha do tempo e os custos. As 3 variáveis estão de acordo? Agora sim, concluímos o nosso Canvas. Já pode divulgar para todo o Chapter Paraná. Você encontrará o modelo do Canvas e também a pasta onde ele deve ser disponibilizado no Drive institucional do PMI, dentro do PMO institucional. Algumas dicas importantes. Utilize sempre a fonte Arial tamanho 10. Os quadros podem ser reajustados conforme o tamanho necessário para cada texto. É muito importante que nenhum bloco seja suprimido e que todos eles sejam preenchidos. O PMO agradece a sua atenção até aqui. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.